Sejam bem-vindos ao podcast Além do Rótulo da Ingredient. Eu sou Aileen Aleixo, sua host, e hoje a gente está aqui para conversar sobre como criar snacks de alta qualidade, além de otimizar e inovar em textura, sabor e aromas com os ingredientes do portfólio da Ingredient, claro. Entrando no site da Ingredient, já dá para ter uma ideia de como a empresa fornece soluções super completas para o mercado de snacks. Por exemplo, equilíbrio nutricional, projetando a textura, substituição funcional do açúcar, a base de plantas. E é para compreender mesmo como funcionam todos esses ingredientes e soluções na prática que a gente vai conversar hoje com o Leonardo Carraro, especialista técnico em desenvolvimento de produtos, e com a Regiane Locatelli, gerente de aplicações para a América do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Aileen. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria começar com uma pergunta para a Regiane, que é falar sobre uma das maiores preocupações dos consumidores de snacks hoje em dia, que é a redução de açúcar. Quando a gente pensa em açúcar, o poder adoçante é a primeira, se não a única coisa que vem à nossa cabeça. Mas a função do açúcar vai bem além de adoçar, né? Vai. Bom, boa tarde de novo, Aileen. Dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês. E essa é uma excelente pergunta, é um ótimo início aí, porque é muito comum a gente associar a função do açúcar única e exclusivamente condutor, né? Mas o açúcar, ele tem, assim, inúmeras funções dentro do alimento. Ele pode ser ou textura, ele pode ser a percepção de derretimento que a gente tem, ele pode ser responsável pela cor, pelo aroma característico daquele produto. Então, quando a gente fala de reduzir açúcar, a gente está falando de um desafio muito maior do que simplesmente o doçor. E esses impactos, eles podem não só acontecer no produto final, né, na percepção que o consumidor vai ter, mas também no processo fabril dele, né? Então, a indústria, quando ela precisa desenvolver uma fórmula de redução de açúcar, ela tem que lidar com inúmeras dificuldades, ali, inúmeros desafios. E aí que entra o papel tão importante de uma indústria de alimentos, né, de ingredientes, porque a gente precisa desenvolver soluções que permitam entregar um produto para o consumidor final que agrade, né, o paladar, que agrade a percepção, a experiência que ele vai ter ao consumir, mas que também permita para a indústria de alimentos conseguir produzir, né, o produto final com uma característica similar ou às vezes até com a mesma característica de um produto que é 100% açúcar. Então, é um desafio muito grande, são inúmeras os desafios técnicos que se tem que enfrentar aí para chegar nessa solução. E é por isso que a gente tem que sempre contar com um portfólio bastante extenso e amplo para entregar as diferentes soluções que a indústria precisa. É engraçado pensar que, para quem está assistindo e não é do mundo da indústria de alimentos, isso é como um bolo em casa, né? Se a gente diminui por metade a quantidade de açúcar, não é só colocar um pouquinho mais de farinha para a mesma quantidade de sólidos, a gente vai mudar a textura dele, vai mudar o tempo que ele vai durar, inclusive, muda sensorial e muda, inclusive, o tempo que eu vou poder consumir aquele alimento, né? Imagina numa escala industrial, tirar esse açúcar e substituir por outros açúcares ou outros ingredientes, o como a receita inteira tem que ser rebalanceada, né? É uma trabalheira. Eu imagino a trabalheira que dá para achar. É verdade, é verdade. Até para quem vai fazer em casa, né? Se alguém já trabalhou com uma fórmula sem açúcar, é muito difícil chegar, porque geralmente nas formulações tradicionais, o açúcar ele ocupa uma fatia importante daquela receita, né? A gente pensa num bolo, num biscoito, né? Principalmente nas categorias doces, o açúcar, quando não o primeiro, é o segundo, é o terceiro na lista de ingredientes. Então, não é um papel fácil. Não é um papel fácil, e você disse, desculpa, Leonardo, a Regiane comentou da questão da tecnologia, né, de ter que ter tecnologia, conhecimento, e é essa pergunta que eu queria fazer ao Leonardo. Como que a Ingredient vem se preparando para ajudar os clientes a desenvolver as melhores soluções de snack, tanto em tecnologia como no portfólio? Eu sei que logo vocês vão lançar uma nova plataforma de Nutrition, Health and Wellness, e o snacks é uma das principais categorias, né? Exatamente. Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês. E, de fato, a Ingredient, ela vem se
se preparando com o desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje nós temos o que nós chamamos de 5 plataformas de crescimento, né, que elas estão constantemente olhando tendências de mercado para nós entendermos o que o consumidor ele está buscando. E com base nisso, nós investimos, né, no nosso portfólio para justamente antecipar as necessidades dos nossos clientes. Então, através dessas plataformas surgiram algumas das nossas tecnologias, dentre as quais, né, poderia estar citando aqui a linha do que nós chamamos de amidos funcionais, né, que ela aporta funcionalidade de retenção de água, cremosidade, porém é uma tecnologia que não envolve adição de nenhum reagente químico e com isso nós conseguimos estar endereçando a busca por produtos, né, que não contenham a adição de ingredientes modificados, o rótulo é mais simplificado e com a grande mais clean label, e com a vantagem de ser uma tecnologia produzida localmente, né, possibilitando um custo mais acessível aos nossos clientes. Temos também uma outra tecnologia, que é uma tecnologia de stevia, que é um edulcorante natural, que ela, né, dentre os componentes dela, nós conseguimos extrair aquele que tem um sabor mais semelhante ao açúcar da sacarose. Então, com isso, a gente consegue estar endereçando essa demanda cada vez mais crescente de produtos mais saudáveis. Podemos citar também a inclusão no nosso portfólio dos pulses, que são leguminosas que aportam proteínas e fibras, tá? E também com uma tecnologia que tem melhores notas sensoriais. Então, esse é um pouco do que nós temos aí, né, de tecnologia, de portfólio para podermos estar, né, oferecendo aí ao mercado. Para atender a demanda, né, crescente. Exatamente. Principalmente por Clean Label, né? E essa próxima pergunta tem um pouco a ver com Clean Label, que é o seguinte: em outubro desse ano, de 2022, começa a entrar em vigor a nova norma de rotulagem, né? Com ela vai se tornar obrigatório apontar na frente da embalagem se o alimento contém excesso de açúcar, sódio ou gordura. Eu queria perguntar para a Regiane, você acha que isso pode impactar o mercado de snacks? Olha, Alinha, a gente acredita que sim, né? Nos últimos anos, essa categoria de snack, ela vem crescendo muito. Acho que você teve um papo já com a Ari, que trouxe aí, né, a crescente demanda por snack e os momentos diferentes de consumo por snack e os tipos de snack, né, que o consumidor cada vez procura. Acho que por diferentes razões, seja por poder aquisitivo, por questões de regime, de dieta, né? O snack vem crescendo e cada vez mais o consumidor tem substituído uma refeição por snack, né? Então, quando ele vai procurar um snack, ele não quer apenas, talvez, que ele seja indulgente, mas que ele traga nutrição, que ele seja saudável, que ele possa substituir realmente uma das refeições que ele está trocando. Então, acho que o rótulo vai dizer muito, né, para o consumidor. Acho que essa nova lei de rotulagem ela é uma aliada do consumidor para conscientizar o consumidor sobre o que ele pode obter na prateleira do supermercado, né? E a indústria ela vai ter que se adequar, né, para poder ofertar para o cliente mais exigente, para o consumidor mais exigente, alternativas de produtos, seja snack ou seja outra categoria de alimento, que entregue, né, nutricionalmente, o que o consumidor deseja, seja enriquecendo ou seja simplesmente não trazendo, né, os rótulos ali, a declaração, né, de alto em açúcar adicionado, de gordura ou de sódio. Então, com certeza... Ele pode ser... Desculpa eu te cortar, mas ouvindo o que você falou, então essa nova rotulagem ela pode ser uma aliada dos produtos mais clean label, né? Não só do mais clean label com certeza, porque acho que isso vai cada vez mais conscientizar o consumidor a ler rótulo, né?
Então, quem tem um rótulo mais clean, né, mais curto, com ingredientes conhecidos, vai também, com certeza, impactar de forma positiva ao consumidor. Mas vai alertar o consumidor sobre aqueles ingredientes que estão ali, que muitas vezes em excesso, né? Como a gordura, o açúcar. E quem tiver, eu tenho certeza que vão ter categorias que vão ter os dois tipos de produto, aqueles que vão continuar mantendo os níveis elevados e trazer a declaração em rótulo, mas com certeza aqueles que vão ou ter a linha específica ou adequar os seus produtos para não trazer, né, a rotulagem. Então, vai caber ao consumidor a opção de escolha ali, né, na prateleira e poder optar por produtos que sejam mais saudáveis, né? Muito O menor bem. aporte desses ingredientes aí. Falando em saudabilidade, Leonardo, a gente sabe que um dos líderes, né, do mercado de snacks são as barras de proteína e que elas podem tanto ser super indulgentes quanto super saudáveis. Quando o consumidor está lá na frente da prateleira do mercado, como que ele pode diferenciar uma da outra? Quais ingredientes ele deve ficar atento para fazer a escolha certa para ele no momento? O que ele deve ver nos ingredientes quando ele quer ser saudável ou quando ele quer algo indulgente? Bom, eu entendo que o importante é que ele encontre nessa barrinha de proteína que ela seja principalmente nutricionalmente equilibrada, né? E o foco delas, o principal é proteína, mas a gente vê que muitas ainda têm um teor de carboidrato, gordura, açúcares em quantidades elevadas e que isso pode não ser adequado, né, para a dieta do consumidor. Então, eu entendo que o primeiro passo seria verificar os nutrientes, né, da barrinha e também conhecer qual que é a fonte proteica. Além, claro, de que o sabor, né, tem que ser, né, indulgente, tem que ser prazeroso, né, e também tem que ser algo que não fuja, né, ao bolso do consumidor. Então, eu acho que tem que ser nutricionalmente equilibrada, tem que aportar não só proteínas, outros macronutrientes importantes, sabor e preço. Então, se eu quiser ter uma escolha mais saudável, eu tenho que ficar ligada na quantidade de carboidratos e de açúcares, por exemplo, dessas barras de proteína. Principalmente, é isso? Exatamente. Ela tem que aportar proteínas em quantidades adequadas, até para ser uma barra proteica, quantidades mínimas, né, de gordura, e também está aportando fibras, vitaminas e minerais, né? Porque assim, e a fonte de proteína também é importante, porque pode ser um consumidor que é vegano, então se for uma fonte de proteína que é origem animal, ele já não poderia estar consumindo. Então, é algo que é importante o consumidor estar atento no momento de estar decidindo por qual produto está escolhendo ou não. E se eu puder complementar, Eileen, porque Claro. muitas vezes a gente faz a escolha pela quantidade de proteína, né? Então, vê lá, tem barrinha que oferece 12 gramas na porção, 20 gramas na porção, mas a qualidade dessa proteína é muito importante, né? Porque ela pode ser altamente proteica, mas não entregar a quantidade mínima de aminoácidos essenciais que fazem dela uma fonte completa, né, dos aminoácidos da proteína. Então, e isso está indicado de alguma forma que o consumidor possa entender se tem os aminoácidos, exatamente. Se ela traz o claim de fonte ou rico em proteína, quer dizer que ela cumpre com a quantidade e qualidade. E a gente tem, né, assim, tem a recomendação diária de ingestão de proteína, né, de que é 0,8 por quilo, né, em média, mas tem a ingestão que a gente tem capacidade também. Então, o ideal é que a gente porcione essa ingestão de proteína ao longo do dia. Então, não adianta eu consumir um monte de proteína de uma vez, porque o meu corpo não vai conseguir também dar conta de absorver naquele momento, né. Mas acho que o Léo trouxe muito bem. Acho que principalmente isso, quantidade, qualidade e a fonte, né, porque hoje existe muita oferta de proteína de fonte animal, né, whey principalmente, mas tem muita proteína vegana já disponível. Por falar em proteína vegana e do mercado plant-based, daí a gente já continua a conversa aqui, Regiane. É um segmento que cresce bastante também, né? O baseado em plantas, baseado em vegetais.
E tem um entendimento crescente da comunidade internacional sobre os benefícios para a saúde de uma dieta mais voltada para o universo vegetal, mesmo que não exclua totalmente os derivados de animais. Esse tipo de alimentação ganhou um nome há algumas décadas atrás, que está ficando mais conhecido, que é flexitarianismo. As estrelas do mercado plant-based são, sem dúvida alguma, as proteínas vegetais. Explica para a gente melhor do que e como essas proteínas vegetais são feitas, além das principais aplicações delas no mercado de snack. Tá bom. Bom, acho que até um tempo atrás, a principal proteína vegetal conhecida e explorada era a soja, né? Então, assim, a gente tinha muitas opções de produtos base vegetal, mas tudo à base de soja. E a soja, a gente sabe que, por dados controversos ou não, mas ela tem também a questão de alergenicidade, ela vem caindo muito a procura por ela nos últimos anos. A gente vê, assim, o número de lançamentos de produto nos últimos anos, a soja, produtos com soja, ele vem até em retração. E com isso, as novas fontes, de proteína vegetal vêm ganhando, o universo aí. Um destaque são as leguminosas, que a gente chama de pulses, principalmente a ervilha. Então, se a gente vê dados de mercado aí, de lançamentos, a proteína de ervilha é, sem dúvida, a grande protagonista nesses últimos anos, em termos de lançamento de produto. E a gente conta com ranges diferentes aí, fontes diferentes também, tem de arroz, tem de aveia, tem das oleaginosas também, de sementes, de nozes, que vem sendo muito explorado, mas a ervilha, com certeza, acho que é a grande protagonista. E aí, quando a gente fala desse universo de produto dentro de snack, que é a nossa pauta de fala aqui, a gente tem um range diferente também. Porque quando a gente começa a fazer a extração das proteínas de leguminosas, dos pulses, a gente pode ter a farinha, que aí traz uma concentração de proteína aí ao redor de 40%. A gente pode ter os concentrados, quando a gente avança um pouco mais, nessa extração, e aí chega numa concentração de 60% de proteína. E a gente pode ter os isolados, quando a gente chega aí a 80% de proteína na fonte. E aí, dentro do universo snack, a gente também sabe que snack hoje em dia não é simplesmente o salgadinho que a gente muitas vezes associa, mas são diversas categorias aí que estão contempladas, Então, esse range que eu comentei agora, tanto de farinha, quanto de concentrado ou de isolado, ele vai permitir a gente trabalhar, seja com textura, seja com sabor, e principalmente com o aporte nutricional, Se eu quero eu estou mais preocupado com a textura, mas eu também quero trazer um aporte de proteína, eu posso trabalhar com uma farinha, porque além da proteína, ela vai me trazer outros nutrientes. A farinha é rica em fibra, a farinha é rica em micronutrientes. À medida que eu vou extraindo mais a proteína, esses outros componentes vão caindo, porque eu quero ter a proteína concentrada. Mas aí ele vai me permitir fazer um enriquecimento. Então, em produtos que eu tenho um sabor muito mais neutro, que eu preciso ter um sabor muito mais neutro, a isolada vai me permitir atuar melhor, porque eu vou conseguir, com uma quantidade menor, aportar uma quantidade suficiente de proteína, Então, acho que esse range de oferta de ingredientes, com diferentes teores de proteína é muito favorável para a indústria, e ela vai poder escolher aí aquilo que melhor encaixa para a categoria de produto em que ela atua. E quais são alguns dos produtos que se pode usar essa variedade, essas diferentes extrações de proteína vegetal? A gente está falando de o quê? Pães, bolos, lácteos vegetais, o quê? Quando eu falo das farinhas, aí eu vou pensar principalmente no universo de panificados, Então pode ser pães, podem ser os biscoitos, os salgadinhos, os snacks. Quando eu vou para concentrada, ou mesmo para isolada, eu já posso falar de um meat alternative, de um dairy alternative, eu consigo colocar proteína no iogurte, em produtos que já têm um sabor, uma textura muito mais delicada, digamos assim. Então, essas concentrações maiores de proteína me permitem atuar aí. Então, o range todo, eu diria, Aileen. Assim, a gente consegue, em qualquer categoria hoje, aportar, graças à tecnologia de extração e de produto acabado, a gente consegue aí permear os diferentes segmentos da indústria com as proteínas vegetais. E você falou até da panificação, Daí, Leonardo, a próxima pergunta é
entra no universo da panificação. Assim, os bolos são uma grande atração do mercado de snacks e não é de hoje, né? E, Certo. claro, os consumidores querem aquele bolo fofinho, doce no ponto, com umidade perfeita, que dure bastante, todas essas coisas juntas. Quais os Uhum. ingredientes do portfólio da Ingredient que são soluções para essas necessidades e vontades, tanto do consumidor quanto da indústria? Perfeito. Bom, a gente tem no nosso portfólio de ingredientes o que nós chamamos de texturizantes, né, que são principalmente a base de amido. Então, eles acabam diminuindo quando aplicados, né, na formulação do bolo, eles reduzem a quantidade de proteínas que origina o glúten, né, que é gerado durante o processo de fabricação, e ele tem por características deixar com que o bolo ele não cresça, não fique fofinho. Então, quando nós introduzimos essa linha de texturizantes à base de amido, a gente consegue diminuir essa força de glúten da farinha, deixando com que o miolo do bolo ele fique mais fofinho. Além disso, né, esses texturizantes à base de amido, eles têm uma propriedade de, né, mudar a reologia da massa, deixar ela mais viscosa, e isso favorece também a retenção de ar, né, que é incorporado durante o processo né, de batimento. Então, com isso, consegue-se obter bolos com maiores volumes, tá? E aí, com relação ao tema de melhoria do shelf life, o amido ele tem né, os texturizantes à base de amido eles têm uma capacidade alta de se ligar à água, então com isso eles conseguem reter a umidade né, do Dentro produto, né, da receita. exatamente por um produto maior. Então, com isso, a percepção de um bolo mais molhadinho no decorrer do shelf life é muito maior com, né, a utilização desses texturizantes à base de amido, e isso possibilita também a extensão da vida de prateleira do produto. Tá? A próxima pergunta, já vou continuar nessa com você, porque era justamente sobre o poder e a importância dos texturizantes, né? E quando se fala Uhum. texturizantes, a ideia que se vem primeiro na cabeça é algo muito artificial, o que não é o caso dos amidos, né? Que Uhum. basicamente, na maior parte das vezes, as fontes são naturais, né? As fontes Sim, dos amidos. Fala um pouco para a sim. gente desse universo dos amidos e quais são as fontes mais bacanas de amido no portfólio da Ingredient hoje em dia. Legal. Bom, como eu citei anteriormente, esses texturizantes eles são a base de amido, que é um carboidrato de origem vegetal encontrado, né, em cereais, em raízes, e dentre as quais, né, principalmente nós trabalhamos com o milho e a mandioca, né? Então, esses texturizantes, né, de fato, eles possibilitam, né, questão de maciez, volume, extensão de shelf life, mas também eles trazem outros pontos que são super importantes, principalmente quando nós falamos em snacks. Né? Eles auxiliam na melhora da textura, né, de snacks, biscoitos, e também eles trazem outras propriedades tecnológicas olhando para a parte de fabricação. Eles melhoram, né, a capacidade de laminação, né, desses snacks, que a maioria deles são laminados, deixando a característica da massa adequada, não ficando pegajosa, Nem quebradiça. nem quebradiças, a gente consegue reduzir quebras, perdas, e também possibilita trabalhar em diferentes níveis de crocância em termos de textura no produto acabado, né? Possibilitando que o consumidor ele tenha, né, uma experiência de textura completamente diferente. Vocês falaram já sobre as soluções para a indústria de alimentos que a Ingredient promove,
que são acessíveis para todas as categorias de produtos, que atende às demandas em constante mudança do mercado. Agora, Regiane, e sustentabilidade? Também entra nessa equação da Ingredient? Olha, Aline, eu diria que sustentabilidade é uma obrigação de todo mundo, né? De cada um. E eu acho que as empresas, as indústrias, elas são peças fundamentais para essa equação, né? Então, a Ingridion, ela traz um foco em sustentabilidade desde o passado. Eu já tenho muitos anos de Ingridion, e desde que eu estou na Ingridion, ela já traz esse olhar, né? Ela traz, desde muito tempo, já programas de incentivo para o plantio de milho, da mandioca, do arroz, né? Nos diferentes regiões do mundo aí. Uhum. E para cada nova cultura ou tecnologia que a Ingridion traz, né, de novo, ela traz esse tema de sustentabilidade como mandatório. Então, o cultivo das proteínas pulses, lá no ZEUA, né, nos Estados Unidos, ele tem toda uma cadeia de sustentabilidade. E assim também é para a linha de estévia. Então, a gente tem hoje uma geração de consumidor que ele está cada vez, né, os jovens em especial, eles estão cada vez mais conscientes sobre isso. E as indústrias, né, elas precisam se adequar e não só... elas precisam demonstrar isso, né? Então, a gente tem muita demanda de indústrias que nos pedem toda comprovação, né, de que somos realmente... A rastreabilidade, que somos uma empresa preocupada aí com a sustentabilidade. Uma ferramenta nova que a Ingridion está lançando, né, para a linha de edulcorantes, aí, principalmente com a linha de estévia, ela disponibilizou agora uma calculadora de sustentabilidade para os adoçantes. Então, ela consegue ajudar a indústria a fazer o cálculo, né, de ciclo de vida, de trocar um adoçante, sei lá, um açúcar, uma sacarose, por uma estévia. O quanto isso impacta em emissão de gás carbônico, em diminuição de água, em função do menor volume, né, que isso significa para aportar o mesmo adoçamento. Então, isso é uma forma de entregar para o consumidor, mas isso que a gente falou aí da rastreabilidade, né, isso tudo a gente demonstra sempre e traz isso como uma propriedade mesmo da Ingridion, algo que ela já faz assim desde sempre, né? E a gente tem compromissos bem sérios aí para atingir até 2030, em termos de redução de emissão de lixo, de consumo de água, de produção de energia mais limpa, enfim, e isso é vivido por cada um de colaborador que trabalha na Ingridion, né? E os clientes da Ingridion, eles conseguem acessar todas essas variáveis, né, esses dados de sustentabilidade de uma forma fácil, disponibilizado. Sim, isso tudo é disponibilizado no site da Ingridion, né? É aberto para consulta. E a gente, sempre que possível, em todas as interações que a gente faz também com os nossos clientes, a gente traz, né? Fala da importância de sustentabilidade e demonstra, né, o compromisso Ingridion com isso. Muito, muito, muito importante. E a gente está chegando no final, e essa última pergunta eu queria fazer para o Leonardo, que é assim, a volta do trabalho presencial pós-pandemia já acelerou todo mundo, já alavancou mais ainda o consumo de snack para ser consumido no escritório, ou fora de casa, ou no trânsito. Como cenários tão diferentes, com necessidades tão distintas entre si, são contemplados pelo portfólio da Ingridion? De fato, Aline, a gente tem se deparado, né, num cenário em que as pessoas elas estão com uma renda mais baixa, os produtos estão mais caros na gôndola, preocupações, né, com saúde aumentaram bastante, principalmente, né, pós-pandemia, e praticidade cada vez mais é um tema que é super importante, né, sobretudo agora, né, nas nossas rotinas de retorno. Então, isso tem levado com que, né, nós, consumidores, nós, né, busquemos refeições, né, em porções menores, intervalos mais curtos, e que isso também nos traga satisfação, né, e também saudabilidade, né, com a ingestão de snacks mais saudáveis e até mesmo com preços justos, né. E para que a gente possa estar, né, interessando essa questão, né, de, né,
que a gente está vendo agora, né, ela está trabalhando com algumas tecnologias, né, dentre as quais a gente poderia estar citando a redução de gordura, né, em biscoitos e bolos, né, com soluções para redução de gordura em biscoitos e bolos, tá? E com a vantagem também da gente conseguir reduzir o custo final da formulação com essa solução, tá? Além disso, a gente tem também aí uma outra solução desenvolvida que é para redução de ovo em pães, tá? Que também permite reduzir colesterol e também com um benefício de redução de custo. Tem a questão dos amidos clean label, né, que nós já conversamos aí anteriormente, que eles são mais facilmente aí reconhecidos, percebidos aí pelos consumidores. E como essa linha de texturizantes clean label, eles são produzidos localmente, então a gente permite com que os fabricantes eles tenham custos mais baixos de produção. E para essa questão de saudabilidade, né, com a plataforma que nós estamos aí introduzindo de Health and Wellness, a gente trabalha com as proteínas de vegetais, as fibras solúveis e insolúveis, possibilitando os nossos clientes estarem formulando snacks mais saudáveis e também convenientes. Regiane, você gostaria de complementar alguma coisa antes da gente chegar ao fim desse episódio? Só dizer assim, que a gente tem mais de 4.000 soluções, né, em portfólio, então assim, a gente... É um pouquinho, mas a gente consegue atender aí desde aqueles que querem a indulgência máxima, para aqueles que querem a nutrição, para quem não quer ter gordura, para quem não quer ter açúcar, para quem quer ter muita gordura, muito açúcar, enfim. Eu acho que a Ingridium vem se preparando ano a ano aí, ampliando o portfólio, né, trazendo cada vez mais soluções dentro de portfólio para ser o parceiro aí ideal para as indústrias para oferecer a maior gama de soluções para atender todas essas demandas, esses desafios aí que cada vez a indústria vem enfrentando. Leonardo, últimas palavras antes do final do podcast. Como a Regiane comentou, a Ingridium, né, ela vem trabalhando fortemente, né, para justamente fazer com que a qualidade de vida, não só dos funcionários, mas, né, de todos, ela seja cada vez melhor, né, e nada melhor fazer isso, né, com a introdução de soluções que permitam aporte de saudabilidade, redução de custo, né, e fazer com que também os produtos sejam produzidos com ingredientes mais sustentáveis. Então, acho que isso é o que eu vejo aí como principal mensagem aí para a gente. Tecnologia em prol da sustentabilidade e da saudabilidade, digamos assim. Exatamente. Muito obrigada a vocês dois, foi ótimo. E a gente chega ao fim desse segundo e último episódio da primeira temporada do podcast da Ingridium, no qual a gente abordou o universo do snacking, das tendências de mercado até as aplicações dos ingredientes. Muito obrigada pela audiência e até a segunda temporada.